Em segunda carta aos Coríntios, o capítulo 5, o versículo 7 está escrito: porque andamos por fé e não pelo que vemos. Eu quero fazer uma relação desse texto com o capítulo 26 de Gênesis. No capítulo 26 de Gênesis fala da história de Isaac. Isaac estava passando por um momento difícil na sua vida, juntamente com toda a sua família, como toda a região de Canaã. Por diz o texto bíblico que havia uma fome muito grande, como outra hora no tempo do seu pai, que foi a primeira fome. Essa fome que veio sobre a terra de Canaã, atingindo Isaac, a sua família e toda a população que estava ali, levou Isaac a tomar algumas atitudes, como, por exemplo, sair da terra de Canaã e ir para a terra de Gerar, onde habitava ali o povo filisteu, povo este inimigo de Deus. E quando ele chega em Gerar, Deus fala com ele para ele não descer ao Egito, mas que ele habitasse naquela terra, ou seja, na terra de Gerar, no meio do povo filisteu, que era inimigo de Deus, e que ali o Senhor ia ser com ele e o Senhor ia abençoar a sua vida. No versículo 12 de Gênesis capítulo 26, está escrito que Isaac semeou naquela mesma terra, naquele mesmo ano, e colheu sem medidas. Ou seja, ele prosperou de uma forma muito grande. Porque, diz o texto, porque o Senhor o abençoava. Preste atenção. Quando Deus fala para Isaac, não desça ao Egito, é porque no coração de Isaac estava formado já o pensamento, já tinha um projeto no coração de Isaac de ir para o Egito, fazendo a mesma coisa que o pai dele fez em Gênesis capítulo 12. Em Gênesis capítulo 12, Abraão, quando sai da sua terra, da terra de Harã, e vai para a terra de Canaã, chega lá, tem fome, e ele desce para o Egito, e eu creio que você sabe toda essa história. E ao descer para o Egito, ele trouxe grande problema, que reflete até hoje sobre toda a humanidade. A mesma coisa está acontecendo no momento atual na vida de Isaac. Isaac quer descer para o Egito, por causa da necessidade. O Egito, na época, era uma potência, era um lugar de muita provisão. Então, o coração de Isaac já estava formada a ideia de descer para lá. É por esse motivo que Deus fala para ele: habita nessa terra, não desça ao Egito. Não viva pelaquilo que você está vendo fisicamente. Isaac certamente não imaginaria que ia acontecer o que aconteceu na vida dele ali na terra de Gerar. Certamente ele não imaginaria, porque Deus falou para ele não descer para o Egito, porque ele queria descer para o Egito. Mas Deus falou e ele creu. E ele tomou a atitude de semear naquela terra. E Deus o abençoou. Então, independente do que você está passando dentro da sua casa, problema familiar, relacionamento, trabalho, doenças, não coloque o seu coração naquilo que você está vendo no seu cenário agora. Porque viver pela fé não é olhar para o momento que você está vivendo. Viver pela fé é esperar. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Isso é fé. Você está esperando, já tendo uma convicção de que você vai receber. Tendo a convicção de que vai mudar a sua vida, de que não vai ficar assim como está agora. Isso é viver pela fé. E viver pela vista dos olhos é ver o seu problema atual
e desfalecer por conta dele. Isso é viver pela vista dos olhos. Mas os servos e as servas de Deus vivem pela fé. Está tudo destruído, está tudo fora do lugar, mas você crê que Deus já mudou pelos olhos da fé. Você espera por isso com convicção, porque o justo, ele viverá pela fé. E o viver pela fé fala de uma vida, não somente uma vida física, mas primeiro espiritual e, obviamente, também uma vida física. Nós vivemos, nos movemos pela fé no único Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo. Então, esse cenário, essa situação que você está vivendo, vai passar. Olhe pela fé, olhe além da lente, olhe além da muralha, do problema, da situação. E então você vai conseguir passar por essa situação tranquila, tranquilo e em paz, porque você crê no Deus vivo. E você, por crer nele, você está vendo não esse cenário de destruição atual na sua vida, mas um cenário de bênçãos, vitórias, transformações, salvação, mudança para a glória de Deus. Que Deus abençoe a sua vida.